Quando você volta de viagem, talvez até dessas últimas férias escolares, como é que você volta? Com a galeria cheia de fotos, com as memórias novas, com as crianças, com a família. Mas aí você volta para casa, para pia cheia, para roupa que tem que lavar, para casa que você tem que organizar, para o trabalho, para aquela rotina de sempre. E aí eu te pergunto, esse dia comum também aquece seu coração? Ou só o evento, a viagem, o dia especial, o passeio é que vale a pena sentir? Hoje eu quero te mostrar como nós vivemos achando que está sempre faltando alguma coisa, mesmo quando nós já temos muito para agradecer. E como você pode sair disso, e não com fórmulas mágicas, mas com dois exercícios simples, mas poderosos, para você viver uma vida abundante de verdade. Se você não me conhece, eu me chamo Nara Miranda e nesse canal nós falamos sobre essa vida de crescer, de frutificar. Eu sempre trago para você vídeos sobre esse crescimento para que venha esse fruto, um fruto bom. Mas para um fruto bom você cuida do seu crescimento, você cuida da regra, você cuida como você cultiva a sua vida. Falamos sobre maternidade, temos devocionais, então se você não é inscrita, se inscreva para você acompanhar mais conteúdos por aqui. E então eu deixei para você aí alguns vídeos das minhas férias de julho com a família. E sempre me vem esse pensamento de por que nós às vezes passamos os nossos dias olhando sempre para o que falta. Eu já vivi isso, eu já vivi nesse lugar, sabe? E é muito fácil nós achar tudo muito bonito quando estamos num evento especial, quando estamos de férias, quando estamos no fim de semana, parece que é aquela alegria, né? Aquele contentamento. Mas é muito fácil tudo isso. O difícil é valorizar o seu dia a dia, todo dia, e colocar intenção nisso. E eu vivi assim, enxergando pequeno, encolhendo os meus dias, sobrevivendo a cada um deles, esperando um evento chegar, esperando algo especial acontecer, algo grandioso acontecer. Para acontecer o grande, primeiro você vai fazer o quê? Cultivar as pequenas, né? Para quando vier grande, você saber valorizar também. Sabe, muito mais do que ingratidão, é a insatisfação. É essa sensação de que está sempre faltando, que a vida nunca é suficiente. E o primeiro exercício é olhar a Deus como seu Criador. Mas como você enxerga um lugar que você ocupe nisso? Como é que você se encaixa nisso? Você precisa ter a sua mente pensando que Deus, ele não é só o Criador de todas as coisas, né? Aquele Deus longe, aquela imagem de um Deus distante, mas o Deus como sustentador da sua vida. Isso para mim foi uma mudança mesmo de chave na minha mente. E onde que eu aprendi isso? Onde que nós vemos isso? Na palavra de Deus. Eu não estou com minha Bíblia aqui. Minha Bíblia tá apoiando a câmera do celular. Hoje tá apoiando o celular hoje, então minha câmera tá ali. E tem também um livro, deixa eu pegar logo aqui que eu quero mencionar um livro que eu estou lendo. Esse livrinho que eu estou lendo, acho que eu já até falei dele, mas eu quero ler um trecho dele um pouco mais à frente com você. Sabe, um versículo maravilhoso que Jesus nos fala é de como ele cuida de pássaros, né, que valem tão pouco, ainda assim não vai cuidar de você, que é uma filha de Deus, que olha para o seu dia e vê intenção nele, vê propósito nele todos os dias. Onde você está, sendo dona de casa, trabalhando fora, trabalhando de casa, empreendendo, com bebê, seja em que contexto que você está, você pode enxergar esse propósito sem esperar que outras pessoas tenham que te reconhecer, tenham que estar falando palavras para você então sentir esse coração agradecido. E olha, não adianta você colocar aquelas plaquinhas na sua casa, quadro escrito gratidão, tem uma xícara escrita gratidão, se você não vive uma vida de gratidão, se você não vive essa vida grata.
Então, se você vive olhando para uma falta todo dia ali, pensando no que tá te faltando, não sei se é físico ou se é emocional, mas você viver assim todos os dias, você lembra do que tá faltando, sua fala é só de quem tá buscando essa necessidade, achando que nada é suficiente, você não vive como uma filha de Deus, você não está resplandecendo aquilo que Deus é. Porque Deus não é escasso e Deus não é limitado. Deus não trabalha na falta. E a criação é um modo natural, é um modo visível para que nós entendamos isso, dessas facetas de Deus, né? Essa multiforme graça de Deus através da criação, que Deus faz todos os dias um dia diferente. Nenhum dia é igual ao outro. Nenhum pôr do sol é igual ao outro. Nascer do sol exatamente igual. E qual é o nosso problema? Talvez seja o seu problema agora, que já foi um dia um problema para mim, que me limitava. É você olhar todos os dias como se fossem automáticos. E você acaba achando que Deus está automaticamente, as coisas estão automaticamente acontecendo todos os dias. Eu vou deixar para você aqui, sempre eu deixo nos cards alguns versos, versículos que você pode meditar, tá bom? Então eu sempre vou deixar aqui nas descrições, dá uma olhadinha, dá uma lida, que eu vou deixar para você informações para você mesmo ir lá ler, buscar, que é importante também. Então, trazendo para esse exercício que você vai fazer de olhar a Deus como sustentador. Deus não é um Deus escasso, Deus é um Deus limitado. Olha a diversidade de coisas que Deus fez. Deus poderia ter feito uma criatura de cada. Poderia ter feito um tipo de cada coisa, né? Mas não. Olha a diversidade que nós temos, visíveis para todo mundo, né? Não tá limitado a um certo grupo de pessoas. É para todos nós. Está acontecendo muita coisa no seu dia. Você levantou, e o dia acontece, vai se passando o tempo, tem as estações. Tudo isso é resplandecendo, é mostrando quem Deus é, como Ele está sustentando a nossa vida, como Ele está sustentando a sua vida nesse momento. Então esse é um grande problema, você viver no automático, esperando o dia bom chegar. Sabe, um dia desses eu estava passando aqui no comércio local, perto da minha casa, e eu ouvi um vendedor que estava arrumando as coisas ali com uma outra pessoa. E ele falou: eu não vejo a hora de chegar outubro. Ouvi ali, mas só depois que eu pensei, gente, o vendedor já está querendo que aconteça o outubro. Eu estou gravando para você em agosto, então isso aconteceu esses dias. Por que ele já está pensando em outubro? Claro, né? Fim do ano, que o comércio começa a aquecer, nós consumimos mais, né? As pessoas consomem mais, então é claro que outubro para o comerciante, a partir de outubro é muito bom. Mas qual é o problema disso? É viver todo dia ali nessa mesmice, sem colocar uma intenção, porque tá esperando que aquele mês bom chegue. E essa é uma vida muito pequena para você, como filha de Deus, viver, diminuindo seus dias, desperdiçando o seu tempo hoje. E o Senhor nos chama para viver todos os dias, conhecendo a Deus no seu dia comum, colocando propósito, colocando intenção. Então, como você faz o seu dia? Como você vai regendo o seu dia? Claro que entregando ao Senhor para Ele te direcionando. Mas quais são as intenções que você pode colocar no seu dia? O propósito, as coisas pequenas que você vai cultivando no seu dia. E isso é algo que eu falo em quase todos os meus vídeos aqui nesse canal. Conheça Deus vivendo os seus dias comuns, caminhando com Deus seus dias comuns. O segundo exercício é você assumir uma postura consciente de gratidão. Talvez você não vá, num primeiro momento, não sentir. Eu não sinto que posso ser grato, não consigo enxergar tudo que eu posso ser grato aqui no meu dia. Mas conscientemente você vai fazendo, vai assumindo essa postura, estando disposta a agradecer a Deus por tudo, das coisas mais simples. De você ter uma família, de você ter aquela pia cheia de louça porque você fez uma refeição com a sua família, você teve a provisão, né? Você teve o alimento para sua família. São essas coisas, essas pequenas coisas que são simples, mas se você não aprender a assumir essa postura de gratidão nas coisas simples, dificilmente você vai ter uma vida grata. E não estou falando de ganhos financeiros. Nós temos às vezes uma visão errada quando se fala de
de vida abundante, de prosperidade, relacionada somente a dinheiro, ao financeiro. Eu estou falando de você, do seu coração, da sua mente, da sua casa em paz, desse fruto de você ter o seu domínio próprio, de você ter paz, de você ser bondosa, de você ter bons relacionamentos, de você estar com o coração agradecido. Tudo isso é fruto, bom fruto de uma vida que você cultiva. E isso é começar a ver a vida como Cristo a vê. Eu vou deixar versículos aqui para você, como eu já falei. Mas eu quero ler para você um trecho desse livro. Ele fala como você ter comunhão com Deus mesmo na vida atarefada. É um ótimo livro para você ler assim de forma, uma leitura mais leve. E ela diz o seguinte: a gratidão é importante, pois ela tem o poder para mudar a nossa postura. Quando estamos dispostos a agradecer a Deus por tudo, não apenas por algumas coisas, agradecer conscientemente mesmo quando não nos sentimos gratos. Algo em nossa vida começa a mudar. Começamos a ver a vida como Cristo a vê, com mais oportunidades do que obstáculos. Quando vemos a vida pelos olhos da fé, o medo tem que sair. Que poderoso! Isso já é o suficiente para mudar uma chave na sua mente, mudar a sua postura. Cristo vê a nossa vida como esse trabalhar de todos os dias que Jesus deixou para nós. Sobre isso, é uma partezinha muito importante que ele fala que Deus está trabalhando, então por isso ele trabalha junto. E você pode pensar, não é trabalho? Ah, Nara, não estou exercendo um ministério na igreja, não estou com microfone. Claro que se esse é o seu ministério, busque aperfeiçoá-lo, mas não esqueça que um ministério não é só ali na igreja, mas também no seu dia, como você está criando seus filhos, como está o seu relacionamento com o seu esposo, como está o seu relacionamento principalmente com Deus. Se Deus é esse sustentador que está trabalhando todos os dias, nós também temos que trabalhar todos os dias. E se você vive olhando pela escassez, olhando pela falta, você fica paralisada, você não trabalha, você não coloca a intenção nisso que você está fazendo. Então esse tipo de postura, assumir essa postura de gratidão, de agradecer pelo que você tem, vai te abrir tanto a sua visão. Foi exatamente o que aconteceu comigo, mudou tanto a minha postura e a minha consciência, que você começa a agradecer também pelas coisas que você quer que aconteça na sua vida, que você quer conquistar, que você quer alcançar. Você vai ver exatamente isso que essa autora colocou nesse livro. Você vai ver mais possibilidades do que obstáculos. Você vai ver que tem mais coisas boas do que coisas ruins. Vai ver que tem mais do que falta. Isso é maravilhoso, isso é para mudar, já começar a mudar aí as coisas no seu dia a dia. Então tenha isso na sua mente, que você não precisa esperar a próxima viagem, o próximo fim de semana para sentir que a vida vale a pena. O dia comum, ele também é seu. Ele também merece ser vivido com gratidão. Se essa mensagem de hoje, se esse vídeo de hoje falou com você, não esqueça de se inscrever se você não é inscrita e de compartilhar com outras pessoas, com sua amiga, com sua irmã esse conteúdo. Deixa o seu curtir e eu vejo você num próximo vídeo.